vive o que poderia... tem que fazer escolhas em algum momento da vida, e aí deixou de lado outras opções possíveis. Eu queria tanto ter conhecido o Fábio Júnior, ido pro show dele, mas no dia que ele fez o show em Salvador, foi o dia que minha filha ficou com febre, eu tive que levar ela no pronto atendimento, não pude ver o show do Fábio Júnior. E aí eu tive que fazer uma escolha, eu te escolhi para levar minha filha no pronto atendimento. Só que aquela vontade de ver o Fábio Júnior, estou dando um exemplo bem bobo, mas que reflete pouco do que a gente tem realmente. Né? Eu podia ter feito intercâmbio cultural na minha época de graduação e ido para morar na Europa, só que eu tive que pegar aquele dinheiro que eu iria usar para fazer isso e dar entrada no meu apartamento. Então eu tive que fazer uma escolha. Só que aquela vontade de fazer o intercâmbio não morreu, ela foi apenas atordoada naquele momento, guardada ali na gaveta. Em algum momento aquilo vem à tona. É preciso que a gente tenha consciência disso. Que as coisas que a gente não viveu, não se permitiu viver, permanecem. Então por isso que é importante a gente se perguntar, né? O que permanece como sonho a ser realizado? O que permanece ainda ali, que não foi vivido, mas que a gente gostaria muito de viver? Quais são as coisas que a gente muitas vezes não admite nem para si mesmo, mas que olha para o lado e admira? Para não falar uma palavra feia, né? Inveja. Inveja é feio, mas a gente sente também. E se a gente não admite que sente, é pior. Sente-se. A gente precisa aceitar a nossa humanidade, né? Volta o presente, aqui agora. É porque a gente precisa admitir a nossa humanidade e aceitar esse momento. Inclusive no momento em que a gente sente inveja, preguiça. Aliás, minha esposa fica brincando dizendo que preguiça é o melhor dos 7 pecados capitais, porque nos impede de fazer todos os outros. Mas é interessante a gente pensar, gente, a gente sente. Sente, não tem por que ficar negando e dizendo que não. A gente bota um eufemismo, né? Uma palavrinha bonita para justificar. Não, mas é uma invejinha boa. Invejinha, né? Já diminui o tamanho dela e é boa. Ou quando tem aquele argumento racista, inveja branca. Peraí, branca, não entendi. Racismo? Não, que história errada. É inveja. É inveja. Não tem por que a gente negar. Sente mesmo o outro que está fazendo aquilo que a gente queria. Ou fulano foi para São Paulo só para ir pro show daquela banda que vem no Brasil de caju em caju. Caju em caju não, caju em caju é de ano em ano. Não, é de, sei lá, triênio em triênio. Ou quase nunca veio, a primeira vez que está vindo. Fulano foi, eu queria tanto ter ido. Ai, é admiração. Deixa eu ver as fotos. Deixa eu ver ali no Facebook. Aí vai olhar. Pra esse show, que legal. Eu queria ter ido também. Pois é. E vai pra onde essas informações? Fica guardado. A gente não dispensa não. A gente não despreza de dentro da gente. Continua. É algo que permanece. Se a gente não aceita e não admite, fica mais difícil de lidar. A gente só pode mudar, como disse Carl Rogers, famoso psicólogo espetacular, que eu admiro demais o trabalho dele. A gente só pode mudar aquilo que a gente aceita. Se a gente não aceita, a gente não vai conseguir mudar. É preciso se permitir. Ficar lutando contra a gente é uma luta que vai simplesmente ser perda de tempo. Invariavelmente a gente perde. Lutar contra si mesmo é uma luta inglória, porque invariavelmente a gente perde. Se uma parte da gente ganha, outra parte, que também é a gente, está perdendo. Então não adianta a gente ficar lutando contra. Por exemplo, pessoal, não pensem num cachorro preto de coleira vermelha. É a primeira coisa que vem na cabeça. Por quê? Porque a nossa mente não funciona desta maneira. A gente primeiro afirma para depois negar. Chamada mente analógica. Primeiro você pensa no cachorro preto de coleira vermelha para depois tentar negar ele. Negar o que mesmo? Um cachorro preto de coleira vermelha. Já foi. Então não funciona. Eu não vou ser mais orgulhoso. Se fosse assim, que coisa boa, meu Deus, era tão fácil, né? Não vou ser mais ciumenta. Uau! Quanto eu ouço isso no consultório. Eu não quero mais ser ciumenta. Ou então, eu quero esquecer ele.
Esquecer quem? Ele. Ele. Está focado no problema. Ou você aceita e administra, ou você vai ficar o tempo todo tendo que retroalimentar aquele passado que você insiste em arrastar consigo. Aí eu vou lá para o Zen Budismo, que eu acho espetacular a fala dos Zen Budistas. Eles dizem assim: o passado não determina o presente. O único passado que determina o presente é o passado que ainda está presente. Vou repetir. O passado não determina o presente. O único passado que determina o presente é o passado que ainda está presente. É aquele passado que você insiste em arrastar consigo, trazer consigo e viver ali o tempo todo, e retroalimentar, e sentir novamente, ó, ressentimento. Sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. Meio que rancor, né? Aí William Shakespeare diz que o rancor é o ácido que corrói o recipiente que o contém. Se a gente guarda rancor, a gente que está se corroendo. Guardar rancor é a mesma coisa que tomar veneno e torcer para o outro morrer. Morre, miséria. Você que vai morrer. Porque o tempo todo você está alimentando. Se alguém te fez... Emmanuel é categórico. Se alguém te fez o mal, o problema desse alguém. Mas se alguém te fez o mal e você ainda está preso a esse mal, o problema também é seu. É importantíssimo que a gente reflita um pouco e volte para o presente. Aceite este momento. Senão a gente vai ficar o tempo todo arrastando o passado para o presente. Arrastando o passado para aqui. E nunca vai viver o aqui e agora. Vai estar sempre retroalimentando o passado. Isso chama efeito Zeigarnik em psicologia. Blumen Zeigarnik é o nome de uma psicóloga que resolveu testar a memória afetiva. Porque a memória da gente é afetiva, né? A gente lembra do que nos afeta. Uma sensação muito prazerosa, uma sensação muito desprazerosa, com certeza vai ser mais fácil de lembrar. Se você viveu algo de forma desprazerosa, vai lembrar. Bota o dedo na tomada. Nunca mais volta. Aprendeu. Por quê? Porque a memória é afetiva. Para ser efetivo é preciso ser afetivo. Para ser sentido, para ter sentido, tem que ser sentido. Então é exatamente isso. A coisa do viver aquele momento vai nos permitir esse tipo de perspectiva. Quando a gente está ali verdadeiramente engajado, vivendo a perspectiva, vivendo o que está aprendendo, a gente acaba aprofundando o sentimento. Aí Blumen Zeigarnik faz o quê? Ela pega uma turma de alunos de psicologia e diz para eles: vocês têm 2 horas para resolver essa prova. Na prova tem questões fáceis, questões medianas e questões difíceis. Só que antes de começar a resolver, vocês têm que ler a prova inteira. Aí quando a turma toda leu a prova, ela foi e disse assim: vocês têm 2 horas, podem começar a partir de agora. Aí os alunos começam a fazer a prova. Só que quando dá 1 hora, ela interrompe e diz: não, dizer que era 2 horas foi proposital, mas na verdade é só 1 hora, devolvam as provas. Aí as pessoas devolvem as provas. Ótimo. Ela pega, não corrige, porque o interessante não é isso. Aí no dia seguinte ela faz a entrevista com cada um dos alunos e diz assim: quais são as questões que vocês se lembram da prova? Aí as pessoas vão falar das questões que elas não sabiam a resposta. As questões que ficaram em aberto. As coisas que elas não sabiam responder. Elas lembravam muito mais facilmente do que as que elas fecharam. Interessante, né? As coisas que a gente não resolve permanecem vívidas na nossa memória. Insatisfeita com o resultado experimental, laboratorial, que ela testou com várias turmas de psicologia, e se repetiu o mesmo processo. Aí ela vai e testa isso na vida cotidiana, ela vai testar isso com garçons. A memória dos garçons com relação à conta dos seus clientes. O que ela percebe? Que os garçons se lembram exatamente o que foi pedido na conta de cada cliente, até o momento que o cliente paga a conta. O cliente pagou a conta, apaga da memória, deleta da memória. Isso acontece.
a situação está em aberto, a gente permanece lembrando, aquilo resvala na nossa memória, a situação é fechada, a gente apaga. Então, por isso, o efeito Zeigarnik é usado para explicar muito isso. As repetições que a gente vive no nosso dia a dia de coisas em aberto, lá do nosso passado, que a gente atualiza e retroalimenta na nossa memória no presente. Isso justifica, por exemplo, fulano de tal que tem dificuldade com figuras de autoridade, porque lá no passado ele não resolveu a questão dele, por exemplo, com o pai, que é uma figura de autoridade importante na vida, no passado da gente, e aí aquilo ali começa a se repetir. Ela vai ter dificuldade com o chefe, com outro chefe, e nenhum chefe presta. Olha as repetições acontecendo. Ou então fulana de tal, cujo primeiro namorado foi um calhorda, e aí ela revive isso, repetindo isso o tempo todo. E aí ela diz que ela tem dedo podre para homens. Ah, eu tenho dedo podre para homem, eu não consigo arranjar. Ah, mas homem não presta. Já é a fala que a gente ouve muito, né? Ah, mas homem não presta, homem isso, homem aquilo. Aí eu digo, olha, pera lá, calma. Julgar dessa forma é achar que todo homem é igual, que já é um equívoco. E se fosse assim, toda mulher é igual também. Não é assim? Então, aí eu vou e falo, eu meto o dedo na ferida. Não é que todo homem é igual, é que você continua igual. E quando a gente muda, a gente passa a ter interesses diferentes. E aí para de vivenciar as repetições. Ah, mas você quer que eu me interesse por um tipo que não é exatamente o que... Porque o homem mesmo tem que ter a pegada. Se ele tem a pegada com você, ele tem a pegada com mais 6. Então aí é que tá, né? Quando a gente muda, o nosso entorno muda também. A gente vai percebendo que existem mudanças nas nossas formas de escolher, nas nossas prioridades. E aí para de ter tanta repetição. Para de ter tanta repetição. Interessante como a gente tem, né? Fulano de tal que vive encalacrado em dívida. Aí a dívida em cima da dívida, vai falar com a moça empresta o dinheiro, ela descobre que a moça não era gente boa, coisa nenhuma, porque ela imputou uns juros desgramado de grande, desculpem a espontaneidade, mas, meu Deus do céu, aí tá uma bola de neve. Cada vez maior a dívida e está repetindo o padrão, repetindo. Por quê? Porque tem alguma coisa em aberto que não foi resolvida. Preciso trazer essa coisa para o aqui e agora, para ser fechada, resolvida, e assim a gente conseguir adiante. Se está repetindo, é porque a gente não aprendeu. Não é assim a escola da vida? A gente repete coisas porque não aprendeu ainda. Como na escola. Richard Simonetti fala brilhantemente que o planeta Terra tem 3 funções. É uma escola de aprendizado, é um hospital de tratamento e é uma oficina de trabalho. E a escola, a gente não passa por outro nível enquanto é necessário repetir. É exatamente isso, ele está repetindo. Hospital, todos somos enfermos e precisamos nos tratar, portanto não cabe julgarmos uns aos outros. Cada um tem suas dificuldades. Como diz o poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então não cabe olhares de menosprezo. E por último, mas não menos importante, a oficina de trabalho, arregaçar a manga e fazer. Essa história de achar que o planeta Terra, a oportunidade da evolução, da encarnação, melhor dizendo, é uma, como é que eu diria, colônia de férias, uma instância para a gente relaxar. Não é não. É trabalho mesmo. É preciso trabalhar, é preciso se esforçar, é preciso ir adiante. Para que o esforço não seja mais necessário mais na frente. Vou usar o prato. Pode me acompanhar? O pessoal da programação neurolinguística fala que existem 4 níveis de aprendizado. Olha que interessante para a gente pensar. O primeiro nível é quando você é inconscientemente ignorante.
você não tem consciência de quanto você não sabe. Você não sabe muita coisa, você não sabe mesmo. Você não sabe tanto que você não sabe que não sabe. Isso acontece. Né? Você pergunta sobre ogiva nuclear, quem é que conhece? Aí a pessoa vai começar a falar. Os mais desarvorados vão querer falar, uma ogiva nuclear pode ser carregada com plutônio, não sei o que. Não parece nada, só o que viu na televisão no filme de James Bond, coitado. Não sabe nada. É um completo inconsciente da sua ignorância. Só que aí é um momento importante do processo de aprendizado, é o zero. É o ponto do início. Aí a gente passa desse nível para o próximo, que a gente começa a, minimamente, tomar consciência da nossa ignorância. A gente sabe que não sabe. Já é um momento importantíssimo de humildade aí, eu reconheço, eu não sei. E eu sei que não sei. Eu vejo muitos meus alunos, eu sou professor de faculdade, muitos dos meus alunos chegam no último semestre desesperados, dizendo: professor, estou me formando, eu não sei nada. Eu digo: que maravilha. Isso é um ímpeto de consciência. Eu tenho medo daqueles que acham que sabem, porque são os que fazem barbeiragem. Quem acha que sabe é porque lhes falta humildade. Desses eu morro de medo. Então isso aqui já é um momento importante. É aquela frase que Sócrates diz, né? Tudo que eu sei é que nada sei. Né? Então esse momento aqui é um momento de tomada de consciência. Eu ignoro muita coisa. E eu sei que ignoro muita coisa. O que está ali disponível para aprender é muito mais do que eu imagino saber. Isso é ótimo, maravilhoso, mas não é o último degrau, não. A gente precisa ir adiante. E aí a gente começa com muita transpiração, muito esforço. E tem um estudo que eu li recentemente, deve ter 4 meses, dizendo que para você ser considerado perito em um assunto, você tem que ter no mínimo 10 anos de experiência naquele assunto. Aí a pesquisa coloca entre 10 e 12 anos de experiência naquele assunto. E aí você se torna um perito, realmente, você conhece aquilo. É o momento em que você vai, de tanto repetir, de tanto hábito, de tanto fazer, chegar num momento de conhecimento muito importante, que é o momento em que você torna-se consciente do seu conhecimento. Você sabe que sabe, mas você se esforça para fazer bem feito. Aqui tá, daqui para cá, você pular daqui para cá, você tem que ter muito esforço. E nesse momento, esforço é uma coisa muito importante e é positivo ser chamado de esforçado. Porque tem um momento que ser chamado de esforçado vira xingamento. Vocês percebem isso? Por que vira xingamento? Porque quer dizer que você não faz espontaneamente, você tem que se esforçar. Você usa da força para fazer algo. Nesse momento aqui é maravilhoso você angariar a experiência. E tem que ter esforço mesmo. Transpiração, como eu disse. Muita força de vontade para poder a gente conseguir. E aí a gente passa para o outro degrau, que é o último, segundo essa visão da programação neurolinguística, que é o momento em que você toma, na verdade você não faz ideia do quanto você sabe. Interessante, né? A gente faz um movimento de tornar-se inconsciente do seu conhecimento. Você não sabe quanto sabe, você sabe muito. Sabe de tal modo que aquilo sai pelos poros, de forma espontânea, natural, sem esforço. Sabe quando você vai aprender uma arte marcial, você está ali, você tem que repetir a posição, repete, aquela coisa chata, enfadonha, tem que se esforçar. Aí quando você sabe realmente aquilo, no meio da luta, acontece, flui através de você. Você não tem que se esforçar, não tem que parar para pensar a respeito, porque a postura já vem naturalmente. Aprendeu a dança? Você tem que se esforçar, pisa no pé, vamos de novo. Aí vai, de novo, vai. É quando você aprende de verdade, flui. Esse fluxo que acontece de forma espontânea e natural. É esse momento que você não sabe quando sabe. Acontece através de você. É como se você ali, naquele momento, estivesse canalizando algo que está acima de você e simplesmente acontece. Naturalmente, sem esforço. É isso que é interessante para a gente ver. Esse é o último degrau. Quando não é necessário mais esforço. É quando você está tão presente ali no que você está fazendo que a coisa simplesmente acontece.
acontece. O pessoal da psicologia positiva, hoje em dia, um dos ramos mais novos da psicologia, uma corrente recente, de 1998, Martin Seligman, ele chama esse sentimento de flow. Alguns falam flow, mas os vídeos de Martin Seligman ele fala flow, que é exatamente esse fluxo, esse fluir natural, espontâneo, a sensação de que o tempo não passa. Já é tal hora, meu Deus do céu, eu estava tão inteiro naquilo que eu não percebi o tempo passar. Essa sensação, né? Que ele diz que é um indicativo de felicidade. Quanto mais momentos assim você passa na sua vida, mais feliz provavelmente você é. Porque você está verdadeiramente inteiro no que você faz. Interessante, né? Para a gente pensar um pouquinho. Será que a gente tem tido esses momentos, essa sensação? Vou voltar para lá. Isso tudo veio da reflexão sobre trabalho, né? Mas vamos falar um pouquinho do complexo de Sísifo. Já ouviram falar desse mito grego? Sísifo. Sísifo foi um personagem mitológico da Grécia Antiga que era conhecido pela sua perspicácia, mas para além disso pela sua esperteza. Aliás, a palavra Sísifo em grego significa esperto, no sentido pejorativo da palavra esperto. Não é esperto, expert. Não. É esperto, mutreteiro, o da mutreta. Aquilo que vai fazer, aquele que apronta mesmo. 171. Isso, é 171. Sísifo era o cara que tinha inúmeras saídas fáceis para situações difíceis. Como diz Bill Gates, né? Se você tem alguma coisa para fazer que precise de inovação, dê a uma pessoa preguiçosa, que ela vai arranjar um jeito simples de fazer aquilo ali rápido para se livrar logo daquilo. E ela criou um novo método, isso é ótimo. Então, é mais ou menos essa lógica. Sísifo era extremamente enrolado. Aí tem quem diga que ele era capoeirista. Não sei se ele era grego não, viu? Acho que ele era mais perto da gente aqui. E aí ele virou para a esposa e disse assim: mulher, eu vou morrer, mas eu vou dar um jeito de voltar da morte, porque eu não quero morrer não. Então quando eu morrer, não cumpra os rituais fúnebres, porque os gregos tinham rituais muito severos, né? De colocar 2 dobrões de ouro, uma das versões diz que é nos olhos, outra versão diz que é embaixo da língua, que supostamente era para pagar o barqueiro Caronte, que atravessa o rio Estige da vida e da morte para a porta do Hades, que é o mundo subterrâneo, onde ficam os mortos. E aí esse dobrão de ouro seria para pagar o barqueiro para poder fazer essa passagem. E aí o corpo deveria ficar ali durante alguns dias, e quando entrasse em estado de putrefação, ele tinha que ser queimado numa pira. E aí sim, o Deus responsável pela levada dele, que no caso é Thanatos, é o Deus da morte, viria buscá-lo e levá-lo até Caronte, para Caronte fazer a passagem dele e ele ir para o Hades. E assim foi feito. Ele morreu, a mulher não fez o ritual, e aí Thanatos veio buscá-lo e disse: cadê os dobrões de ouro? Cadê? Você não fez os rituais que precisa fazer? E aí Sísifo disse: não sei. Será que minha mulher sabe que eu morri? Não, o seu corpo não está em casa, mas espera aí, como é isso? O que foi que aconteceu? Ele: eu não sei não, Thanatos. O que é que a gente faz agora aí? Você deixa eu voltar? Eu volto, pergunto ela o que aconteceu, depois você me traz de volta. Aí não pode fazer uma coisa dessa, não tem como, Thanatos respondeu. Aí Sísifo: e agora? Eu vou ficar nesse limbo, nem morre, nem fica vivo? Como é isso? Eu quero uma resolução. Aí Thanatos diz: olha, situação completamente diferente, atípica. Vamos fazer o seguinte: você volta então, avisa sua esposa para ela fazer os rituais, que eu vou te dar 2 horas para você voltar. Vá lá rapidinho e volte, tá bom? Aí: tá bom, pode ficar tranquilo. Aí foi. Voltou, ela levantou, a mulher tomou um susto. Ele aqui se escondeu e fez uma armadilha para Thanatos. Thanatos olhando para o relógio e nada de Sísifo voltar. Olha, quem viu fazer isso e sabe o que é, deu risada, ó. Programa Fantasia, ó, com Carla Pérez. Aí ela fez a armadilha junto com o marido
Thanatos olhou para o relógio, não viu voltar e foi buscar. Quando chegou na casa, Sísifo deu uma rasteira, capoeirista, deu uma rasteira, jogou uma vingativa, e aí deu uma bênção, derrubou Thanatos, manietou, prendeu ele, escondeu, bem escondido para ninguém saber onde ele estava. Interessante, a mitologia grega não é um mortal fazendo isso com Deus. Mas tudo bem, não vamos fazer esse julgamento não. O que é que acontece? Todo mundo para de morrer. Thanatos, que é o deus da morte, não está mais fazendo o seu trabalho. Aí vão passando os dias e todo mundo reclamando, né? Ares começa a reclamar para Zeus. Ares é o deus da guerra. Zeus, o que está acontecendo aí, rapaz? Não estou conseguindo vencer nenhuma guerra. Ninguém morre. O que é que está acontecendo? Tem uma coisa errada. Aí Deméter, que é a mãe da fertilidade, né? Do parto, da maternidade, vira para Zeus e diz: Zeus, eu não estou conseguindo fazer as crianças nascerem porque o sistema